concentração. A gente tem que se concentrar, né, para aprender. E a segunda é a sujeição. É o se sujeitar ao aprendizado. É verdadeiramente se colocar, né, à disposição do aprendizado. É focar o aprendizado. Né? É verdadeiramente querer aprender. Se sujeitando a ele. Se sujeitando ao método, à disciplina. Então, nós vamos aprender hoje. O tema é esse. Aprendendo em silêncio com toda a sujeição. Por isso que o texto, por mais que fala, né, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, mas eu quero aqui generalizar e dizer a mulher e o homem precisam aprender em silêncio com toda a sujeição, porque se isso não acontecer, nós vamos ter dificuldade no aprendizado, muita dificuldade, tá? Quando nós falamos de silêncio, também a gente fala de concentração, de atenção, que se você não der a devida atenção, você não vai conseguir absorver o ensinamento da palavra de Deus. Então, tem muitas coisas na Bíblia que o cristão precisa aprender. Precisa aprender em silêncio, com toda a sujeição. Mas eu não teria tempo e nem espaço para falar de todas elas. Portanto, eu quero falar apenas de algumas que eu julguei mais relevantes para a nossa vida. Tá? Então, coisas que o crente precisa aprender. Que coisas são essas? Primeiro lugar, o cristão precisa aprender sobre misericórdia. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Aprender sobre misericórdia. E antes de eu falar desses pontos que nós vamos aqui conversar com a igreja, ensinar a igreja, eu quero dizer que essas coisas que nós vamos colocar aqui, elas não são obtidas pela unção. Ah, não, eu vou receber uma unção de misericórdia. Não. Nós temos que aprender o que é misericórdia. Nós temos que aprender. Aleluia. Então não adianta orar. Aí eu vou orar para me ter misericórdia. Não vai adiantar, que não vem pela oração. Aleluia. Vem pelo aprendizado. Né? Vem pelo aprendizado. Não porque aí se confunde muito dentro da igreja, né? Samuel, presta mais atenção. Eu não quero te chamar a atenção. Tá? Aí se confunde muito dentro da igreja. Muitas irmãs oram, muitos irmãos oram e acham que essas coisas vêm através da oração. Não vem. Não vem através de oração. Essas coisas a gente adquire através do aprendizado. Em silêncio e se sujeitando. Aleluia. Porque por mais que você fique concentrado para ouvir a mensagem, mas se você não se submete, você vai sair daqui e vai continuar a mesma pessoa, né? Sem um pingo de misericórdia. Então, primeira coisa, misericórdia. Vamos lá? Mateus 9,13. Mateus 9,13. Eu volto a repetir, essas coisas não se recebem através de unção, de oração, de consagração, de jejum. Isso não vem através disso. Isso vem através do aprendizado. Mateus 9,13. Aleluia. Os irmãos acharam? Pode ler. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Por isso que tem muita gente na igreja que ora, jejua e oferece sacrifício e aquela piedade, mas ele não sabe o que significa misericórdia, Aleluia. quero. Nós precisamos aprender que Deus quer de nós misericórdia. Nós precisamos aprender isso. Quem quer misericórdia não é o pastor. É Deus que quer que a gente Aleluia, Deus. aprenda o verdadeiro significado de misericórdia. Então não vem através de oração. Os fariseus oravam ou não oravam?
Oravam. Jejuavam ou não jejuavam? Jejuavam. Sacrificavam ou não sacrificavam no templo? Sacrificavam. Mas o Senhor estava dizendo, aprendam, aprendam, aprendam. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quer e não sacrifício. Aleluia, Jesus. Porque não adianta nada a gente orar, a gente pedir unção de Deus para pregar, para cantar, para ganhar uma alma, se nós não aprendemos o que significa misericórdia. A gente ganha e a gente joga fora. A gente ganha e a gente joga fora quando a gente não aprende o que é misericórdia. A gente ganha as almas e ao mesmo tempo expulsa elas. Joga fora elas. Né? Então a gente precisa aprender o significado de misericórdia para que a gente não possa perder as almas. O Senhor não veio chamar justo. E a misericórdia, ela está estreitamente ligada com a questão do pecado, do compadecimento com o pecado, com algo espiritual. Como eu ensinei daquela última vez aqui, a diferença da misericórdia para a compaixão é que uma trabalha no plano material, que é a compaixão, e a misericórdia trabalha no plano espiritual, sentindo compaixão do pecador. E é o que mais Deus deseja de nós. Esse texto foi extraído do texto do profeta Oséias. E o texto do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6, está estreitamente ligado com o aprendizado, com o conhecimento. Né? Oséias 6 e 6, eu vou até ler aqui. Ele está estreitamente ligado com o aprendizado, com o conhecimento. Que Deus queria conhecimento do povo de Israel e o povo de Israel não tinha conhecimento. Vamos para Oséias 6 e 6, que diz assim: porque eu quero, era Deus falando, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Deus já estava mostrando o que o povo precisava aprender. Que o desejo de Deus era que o povo aprendesse o que significava misericórdia, aplicar misericórdia e não sacrifício. Ele queria mais conhecimento, mais aprendizado sobre a misericórdia do que próprios holocaustos. Então, que adiantava todo dia a nação de Israel oferecer um bezerro em holocausto? O que adiantava? Não adiantava para nada sem misericórdia. Não adianta nada a gente estar no culto todo dia sem misericórdia. Não adianta nada dizer que a gente serve a Deus todo dia sem misericórdia. Não adianta para nada nós estarmos cantando na igreja ou pregando sem conhecer misericórdia. E o Senhor queria que esse conhecimento se expandisse para toda a nação de Israel, como Deus quer para a sua igreja também. Que nós aprendamos o que é misericórdia. Porque fazendo isto, a gente não joga fora as almas. E o povo de Israel fez seleção e fez acepção de pessoas porque não sabia o verdadeiro significado de misericórdia. Né? E ela aqui está acima de holocausto. Ela está acima de sacrifício, de jejum, de oração, de consagração, de culto. Ela está acima disso. E a gente precisa aprender para poder cultuar a Deus, para poder servir a Deus. Então a primeira coisa, vamos aprender misericórdia, para que nós não venhamos matar as almas. O Senhor chegou a dizer aqui no texto de Mateus que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora leia para nós Mateus 12, 7. Mateus 12, 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, lá de Oséias, não condenarias os inocentes. Olha só.
É isso que está acontecendo dentro da casa do Senhor. Nós estamos matando, nós estamos condenando e destruindo uma alma porque a gente ainda não aprendeu o que é misericórdia. A gente ainda não aprendeu. E o interessante é que esses mesmos fariseus que matavam e condenavam uma alma, eles percorriam o mundo inteiro para fazer um prosélito. Alguém que fosse adepto da religião judaica. Mas depois eles matavam. E esse comportamento, ele está sendo visto dentro da própria igreja. Porque a gente se esforça para ganhar uma alma, se esforça tanto para ganhar uma alma. Mas depois não consegue manter essa alma porque a gente acaba condenando. Porque não há na nossa vida misericórdia. A igreja precisa aprender misericórdia. Nós estamos nascendo com uma obra missionária. E nós precisamos aprender isso. Não virar por sacrifício. Não adianta orar pedindo jejum. Jejuar pedindo isso. Isso se aprende através do conhecimento. E o Senhor tentou passar isso para Israel lá com o profeta Oséias. E quando Jesus veio, ele teve que resgatar esse texto, porque passaram-se séculos e o povo de Israel não aprendeu. Eles continuavam matando as almas. Eles continuavam condenando as almas. E esse não é o papel da igreja. Né? Condenar os inocentes. Aleluia. E tudo isso por falta de conhecimento. É por isso que a Bíblia está dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não aprende o que significa misericórdia e aí fica fazendo acepção de pessoas e condenando as pessoas. Aleluia. Quantos pastores, quantos obreiros que estão matando as ovelhas do É Senhor? verdade. E por que estão matando? Porque eles estão condenando todo santo dia. Por não saberem usar de misericórdia. Essa é a primeira coisa que eu quero que a igreja aprenda aqui em Curitiba. A missão pentecostal aqui em Curitiba. Nós precisamos aprender a usar de misericórdia. Por quê? Porque não adianta jejuar, não adianta consagrar, não adianta fazer culto. Não adianta pregar aqui no púlpito da igreja. Não adianta louvar se a gente não saber. O verdadeiro significado de misericórdia é o querer de Deus. É o que Deus mais quer na igreja. Era o que Deus queria do seu povo. E Jesus bateu nessa tecla por mais de uma vez aqui no Evangelho de Mateus. Para com o povo de Israel, que não aprenderam e por essa razão estavam condenando os inocentes. Né? Por quê? Por causa de um milharal. E eles estavam condenando os discípulos do Senhor. O Senhor olhou para eles e disse assim: mas se vocês soubessem o significado de misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então vamos atentar para isso. Porque às vezes está matando uma alma por causa de um costume, de uma cultura que não vai nos levar para o céu. E é o que estava acontecendo com o povo de Israel. E nós devemos ter todo o cuidado. Misericórdia quero e não sacrifício. É a primeira coisa que eu quero que os irmãos aprendam. Segundo, aprender a ser manso. Que nós possamos aprender em silêncio com toda a sujeição. E aqui vem a segunda parte. Aprender a ser manso. Eu volto a repetir. Não adianta jejuar para ser manso. Aleluia. Não adianta consagrar para ser manso. Não adianta orar e pedindo: Senhor, me faz ser manso. Você tem que aprender o que é mansidão. Aleluia, Deus. Você tem que aprender a ser um homem e uma mulher mansa. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus 11, 29. Vamos ler esse texto duas vezes, porque tem nele duas virtudes. E a primeira é a mansidão. 11, 29.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Esse texto ele é muito revelador, porque Jesus está dizendo: aprendam comigo a ser manso. Então, o referencial é Jesus. Aprendam comigo a ser manso, porque eu sou manso e humilde de coração. O referencial é o Senhor. O modelo é o Senhor. O exemplo é o Senhor. E ele está dizendo: aprendam, olhem para mim e aprendam. Aprender a ser manso com o Senhor. Quantas vezes os fariseus tentaram encurralar Jesus em várias situações, e todas elas ele saiu sem brigar, sem contender. Porque a mansidão é totalmente oposta às contendas. Aleluia, Deus. É por isso que nós precisamos aprender a ser manso. A ser manso. A se esforçar para ser contido. Para se conter. Muitas das vezes o Senhor Jesus nos ensina a ser manso quando a pergunta era muito capciosa, muito maliciosa. Ele respondia com uma outra pergunta. Né? Uma outra pergunta. Tipo, com que autoridade tu faz estas coisas? Ele dizia: eu só digo com que autoridade faço essas coisas se vocês também me disserem se o batismo do João era da terra ou era do céu. Como eles não respondiam, o Senhor também não te responde. Mas muitas das vezes essas coisas que o maligno arma, usando pessoas, a gente cai, porque a gente não aprende. A gente não aprende a ser manso. Aleluia. É por isso que às vezes a gente se exagera. Às vezes a gente fica chateado, aborrecido, briga, contende, discute, porque a gente não aprendeu a ser manso. Jesus está dizendo: aprendam comigo a ser manso. E nós podemos ver aqui em toda a trajetória de Jesus, ele respondendo com mansidão. Né? Mansidão. E às vezes a gente percebe muito servo de Deus que dá cada resposta, né? Grosseira, estúpida, ignorante. Não sei com quem ele aprendeu. Ácida. Eu já passei por cada uma, o camarada fala cada coisa ácida. Que é horrível. Nem parece que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque o que sai da boca é cada coisa ácida, feia. Não mede as palavras. Mansidão. E o Senhor está dizendo assim: aprendam. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta. Não adianta. Você tem que aprender. Por isso que o Senhor está dizendo: aprendam comigo. Né? Aprendei de mim. Sou manso. E a próxima virtude que eu vou falar é da humildade. Nós vamos ficar aqui com manso. Precisamos aprender a ser manso. A não viver em contenda. Por que eu preciso aprender a ser manso? Porque esse texto, ele é esclarecedor por demais. Ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Note essa palavra. Descanso para a vossa alma. O que está acontecendo com muitos de nós? Por não aprender a ser manso, está vivendo com uma alma perturbada, atribulada, inquieta. Por isso que tem muito servo de Deus que está inquieto, perturbado, atribulado, porque a alma dele não tem descanso, porque ele não sabe ser manso. E ele adquire para si perturbação. Ele adquire para si inquietação, porque não sabe ser manso. Suas palavras são ácidas, exageradas, conflituosas, porque ele não sabe ser. Aí traz perturbação para a alma. Perturbação.
Porque ele fica aborrecido, porque ele fica chateado, porque ele fica intrigado. E aí ele fica com a alma perturbada. E por que a alma se perturba? Porque ele não sabe ser manso. Aleluia. E enquanto nós não aprendermos a ser manso, a gente vai viver com a alma perturbada. Por isso que eu falei que esse texto ele é por demais revelador. E o Senhor está dizendo, aprenda a ser manso e humilde e encontrareis descanso para a vossa alma. Vamos para o segundo texto, lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta. E nós vamos ler o capítulo 2. E eu quero que você leia o versículo 24. Pode ler. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. E ao servo do Senhor. Generaliza isso aqui. E ao servo e à serva do Senhor. Tanto o servo como a serva. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ser manso para. Não é só com os irmãos da igreja, não. Tem muita gente que é usada pelo diabo lá fora para tirar também a nossa paz, nosso sossego, nossa tranquilidade. E você tem que aprender a ser manso com todos. Porque tem muitos dentro da igreja que são usados pelo diabo também para tentar tirar a tua paz, a tua tranquilidade, o teu sossego. Aleluia. E a gente tem que aprender a ser manso. A gente tem que aprender a respirar fundo para responder com mansidão a cada um a razão da nossa fé. Aleluia. A gente tem que aprender realmente a ser. Porque ao servo de Deus não convém, não é conveniente ao homem de Deus ser exasperado, agitado, atribulado, perturbado, desassossegado. Não convém. Por isso que e quando nós saímos da linha de um verdadeiro servo, uma serva de Deus, alguém logo olha assim, isso aí não é servo de Deus. E não é mesmo. Porque a postura que a gente está adotando não é conveniente para um servo de Deus. E muitas das vezes tem irmão até que bate boca. Né? E sai com a alma perturbada. E muitas das vezes aquele que não bate boca se perturba do mesmo jeito, porque se perturba com as palavras. Se perturba com as palavras quando você não deveria estar dando vazão para isso. Porque o que convém a cada um de nós como servo de Deus é sermos mansos. É por isso que às vezes acontece contenda, acontece confusão, intriga, tribulação. E a alma dos cristãos da igreja fica desassossegada. Aí um já quer ir embora para cá, o outro já quer ir embora para ali, o outro já quer fazer não sei o que para lá. Entendeu? Sabe o que é isso? Somos homens e mulheres de Deus que ainda não aprendemos. E Jesus está dizendo, aprenda. Né? Aprenda a ser manso. Eu não vou me alongar muito na doutrina. Terceiro, aprenda em silêncio e com toda a sujeição. A gente tem que se sujeitar, porque tem gente que não quer. Tem gente que até aprende em silêncio na igreja, mas eles, quando sai, eu não aceito essa palavra. Eu sou assim, vou morrer assim. Né? Ele não se sujeita à palavra. Então, o que adianta a gente às vezes estar doutrinando na igreja se a igreja ela não quer se sujeitar? Né? Quando às vezes a gente toca numa veste, aí é a veste que a irmã mais gosta de usar. E a gente diz assim, essa veste não tem pudor. Essa veste não é com modéstia. Ah, meu irmão, o mundo desaba. Ela fica com a alma perturbada, atribulada, aborrecida, porque ela quer usar aquele toquinho, ela quer mostrar o corpo, ela quer, entendeu? E às vezes se perturba. Por quê? Porque ele não quer se sujeitar. Foi por isso que eu fiz questão de ler 1 Timóteo 2,11 como tema da nossa doutrina. Aprenda em silêncio com toda a sujeição. Sabe qual é o problema da igreja atual?
é que ela não quer se sujeitar à palavra. Não quer. Porque quer fazer a sua própria vontade. É por isso que briga, vive em contenda. A gente tem uma geração que não é mansa, que não sabe usar de misericórdia com ninguém. E expulsa da igreja todo mundo que vem. Então, essas coisas estão acontecendo dentro da igreja. Ao mesmo tempo que ela ganha alma, ela joga para fora, Por quê? Porque não sabe se comportar. Não sabe ter essa postura. E nós precisamos aprender a ser manso. Aleluia, Deus. A não viver em contenda. A ser diferente. Né? A ser servo de Deus. Eu volto a repetir o texto. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Para com todos. Terceiro, aprender a ser humilde. Não adianta ficar pedindo, Senhor, me dá humildade, me dá humildade. Não adianta. Ou você aprende a ser. E aí nós vamos voltar lá para Mateus 11, 29, que a gente já citou aqui, né? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou a gente vai viver uma vida perturbada, uma vida desassossegada. E nós precisamos ser humilde. Né? Ser humilde. Deus de glória. A humildade ela é oposta da soberba, da exaltação, da vanglória. Ela é completamente oposta a essas coisas. Da autopromoção. A vanglória, a humildade, ela é completamente oposta a essas coisas. Então o Senhor quer que a gente aprenda o quê? Aprenda a ser humilde. Foi por isso que ele ensinou várias vezes. Ele ensinou, quer ver um ensinamento prático sobre humildade? Ele diz assim, quando a gente for convidado para ir para a igreja ou qualquer outro lugar, algum evento, a gente nunca deve sentar na frente. Senta um pouquinho lá atrás. Porque se de repente vier alguma pessoa mais ilustre do que nós, o dono do evento vai mandar a gente ir para trás. Isso vai ser vergonhoso para nós. Isso são ensinamentos de humildade. E a gente precisa aprender isso. Aqueles que dentro da igreja são apresentados demais, ainda não aprenderam a lição de humildade. De ser humilde mesmo. De não se apresentar. Uma das características do Senhor era a humildade. Por quê? Porque em praça pública não se ouviria a voz dele bradando. E ele também não iria apagar o borrão que fumega. E nem tampouco iria quebrar a cana trilhada. Então ele seria um servo do Senhor, humilde, que não chamaria a atenção para si. Quando Isaías falou no capítulo 53 sobre o servo sofredor, ele dá detalhes da humildade do Senhor. E ele mostra que o Senhor Jesus, como servo de Deus, ele veio em humildade. Porque nele não havia beleza, não havia formosura. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ou seja, ele não era aquela pessoa de chamar a atenção. Ele não chamava atenção. E quando você percebe dentro da igreja, muitos crentes, eles querem chamar atenção. Eles não querem adorar a Deus, eles querem chamar atenção para o louvor que ele canta, para a mensagem que ele prega. Ele quer ser visto pelos homens. E foi exatamente isso que Jesus combateu. Porque ele combateu a arrogância e a exaltação dos fariseus quando oravam em praça pública. Diziam, não façam isso. Aleluia. Eles estão fazendo isso para ser visto pelos homens. Ele combateu o jejum. Não faça essa cara de triste que eles fazem. Eles já estão recebendo o galardão deles. Eles estão querendo ser vistos pelos homens. Querendo ser... Quantos dentro da igreja que a humildade passa longe porque ele quer, e porque quer ser reconhecido. E se o pastor não falar o nome dele na lista dos agradecimentos, ele fica emburrado. Sabe o que é isso? É cristão que ainda não aprendeu a ser humilde. Deus de glória. A humildade, ela não está no nosso exterior, mas ela reflete. A humildade está dentro, mas ela reflete para fora. Então aqui nós podemos perceber que o Senhor Jesus ele quer que a gente aprenda e se sujeite
a ser humilde. Quando é que nós somos humildes? É quando a gente passa a reconhecer o nosso irmão superior a nós. Ele é superior. Ele não é inferior. E esse ensinamento foi passado por Jesus quando ele pegou a toalha e colocou aqui, pegou uma bacia de água e lavou os pés dos discípulos, mostrando para eles que ele, sendo Senhor e Mestre, ele se rebaixou a escravo para enaltecer eles como superior. É isso que a gente precisa aprender. Pessoas que não sabem dar primazia para o irmão, né? Pessoas que ficam chateadas se ela não vier cantar, se não vier pregar, se não der oportunidade. Isso é humildade? Isso não é humildade. Isso passa longe. E eu não quero que a gente venha viver uma vida assim. Nós viemos adorar a Deus, ao Senhor. E só o fato de a gente estar na casa de Deus, o salmista dizia, eu já me alegrei, só pelo convite, quanto mais está na casa do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos aprender realmente a ser humildes. Olha o que fala Miqueias. Miqueias, capítulo 6, e o verso de número 8. Miqueias 6 e 8. Miqueias é antes de Zacarias, de Ageu, antes de Zacarias. Ageu, antes de Sofonias. Ele é de Naum. Tá? Ele é depois de Jonas. Miqueias. Olha o que fala o profeta Miqueias no capítulo 6, versículo 8. Diz assim, eu vou ler. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes de andar, verbo andar, andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias chegou para a nação de Israel e disse que vocês estão pedindo tanta coisa, sabe o que Deus quer de vocês? Que vocês sejam humildes. Que vocês andem humildemente diante do vosso Deus. Não com arrogância, não com prepotência, não com exaltação, não querendo ser o melhor, querendo ser o estrela. Miqueias disse assim, vocês têm que andar humildemente diante do Senhor. Porque todos nós fomos lavados com o sangue de Jesus. Fomos comprados com bom preço. E às vezes um está querendo ser melhor do que o outro. E às vezes até está pisando no outro para querer ser visto pelos demais. Deus te glória. Quando o Senhor está dizendo, precisamos aprender a andar humildemente diante do Senhor. Humildemente. Se a gente quiser ser honrado diante da honra, vai a humildade. Eu não preciso me exaltar. Eu não preciso me apresentar. Eu só preciso ser humilde. Se eu quero ser honrado, então que nós venhamos descer. Porque diante da honra, vai a humildade. A humildade chega primeiro. Agora, quando tem alguém que quer ser melhor do que todo mundo, aí, meu irmão, aí fica difícil. Porque a exaltação precede a ruína. Então, eu quero dizer para a igreja do Senhor que nós possamos andar em humildade, dando a preferência, considerando o irmão superior a nós, aprendendo com Cristo, porque ele disse que nós precisamos aprender com ele, que ele é humilde, e ele demonstrou muitas vezes, sentando no meio de pecadores, de publicanos, comendo, bebendo com eles. Né? Tudo isso para nos mostrar o quê? Ele precisa ser humilde. Ele era o dono de tudo, o Senhor da glória, o Deus eterno. No entanto, onde ele estava? No meio de pessoas de classe baixa e de reputação até uma reputação assim mal vista diante da sociedade da época. Os fariseus tinham o maior nojo dos publicanos. Das meretrizes e prostitutas, então, nem se falava. E aonde era que o Senhor Jesus estava? No meio deles. No meio deles. Por quê? Porque o objetivo não era se lambuzar com o pecado deles. O objetivo era tirá-los do pecado. Aleluia, Deus. Verdade. Para a gente encerrar. Aprender a obedecer. Coisas que o crente precisa aprender. Aprendendo em silêncio com toda
a sujeição. Irmão, é outra coisa que não adianta tu jejuar, não. Não adianta tu sacrificar, não adianta tu botar o joelho no chão. E tem muita gente aí, tu pode observar, o camarada olha pela primeira vez para o cidadão, eita bênção! E ele profetiza, revela, e é uma coisa profunda. Aí depois tu vai olhar, cadê a obediência? Verdade. Porque obedecer se aprende. Obedecer se aprende. Tem que se aprender. Senão você não obedece. Olha o que diz o texto de Hebreus 5:8. A gente caminhar para o encerramento. Hebreus 5:8. Pode ler. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Obediência se aprende. Ainda que era o Filho de Deus, ainda que era o Senhor da glória, ele teve que aprender a obediência. Obediência se aprende, é um aprendizado. A gente tem que aprender a obedecer, porque é uma escolha e uma decisão. O pai diz não faz, você decide fazer ou não. Sabe por quê? Porque tem o padecimento. É uma escolha, é uma decisão. A gente tem que aprender a obedecer. Não vai, não vá. Aleluia. Não faça tal coisa, não faça. Faça isso, é aquilo que você tem que fazer. E não mais do que aquilo. A gente tem que aprender a obedecer. E foi o que Jesus aprendeu. E ele está nos mostrando que nós devemos também aprender. Coisas que o crente precisa aprender. E aprender em silêncio com toda a sujeição. Aleluia. Ele precisa aprender a obedecer. É por isso que muitos filhos estão apanhando. Muitos cristãos estão apanhando. Estão em derrota. Estão em fracasso. Por quê? Por causa da desobediência que é muito grande no meio cristão. A desobediência fala mais alto. Porque ele bate no peito e diz assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu não vou fazer isso aí não. Eu não vou ouvir isso aí não. Aleluia. Eu vou fazer do meu jeito. E aí nós se tornamos, em vez de crentes Davi, nos tornamos crentes Saul. E vamos já ver o resultado disso. Abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15. E vamos ler o versículo 22. Samuel, abre esse texto para você ler para mim. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ajude ele, Rebeca. Bote ele para ler, porque eu quero ouvir a voz dele falando aí. Versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura do carneiro. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Está aqui o texto mostrando para nós. Aleluia, Deus. Que a gente precisa aprender a obedecer. O crente Saul não quis obedecer. Por 3 vezes o Senhor mandou ele fazer uma coisa e ele não fez. Foi rejeitado no trono. E muitos de nós estamos, às vezes,
às vezes passando dificuldade, luta dentro da igreja, é porque a gente não quer obedecer. A gente não quer se sujeitar à obediência. Se sujeitar à autoridade para obedecer. Às vezes os filhos, quando se acham maior de idade, se acham dono do nariz, querem fazer o que quer. E o pai está dizendo, não faça, não age assim. E ele age daquela forma. Depois está chorando, está sofrendo. Por quê? Porque não quis ouvir. Aleluia. Não quis ouvir. E Saul sofreu porque não quis obedecer. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Que adianta tanto sacrifício? Muita gente na igreja está com essa arrumação, está com esse viés de ficar orando, jejuando, consagrando para expulsar demônio, para curar não sei quem e tal, mas não obedece ninguém. Ninguém. Eu costumo dizer que até o Senhor Jesus teve pastor. Sabe quem foi que batizou Jesus no Rio Jordão? Pastor João Batista. Foi ele que batizou Jesus. Até o Senhor Jesus teve pastor. Mas tem uma turminha por aí que não obedece ninguém. E ele fica, ora na casa do fulano, ora na casa do ciclano, e ora no outro, e ora no outro. Mas a vida e o rastro de desobediência é grande. E em vez de estar abençoando os lares, ele está amaldiçoando com a sua vida em desobediência. E nós precisamos ter igreja, pastor, nós precisamos ter uma liderança. Eu estou aqui, mas eu tenho minha liderança. E ela vai vir aqui. Não vim aqui à toa, não caí aqui de paraquedas à toa. Não. Nós temos uma liderança, temos uma convenção. Então eu quero dizer para essa igreja do Senhor que nós possamos obedecer. Eu não faço o que eu quero aqui. Eu rendo obediência ao meu líder, ao meu presidente. Então nós temos que obedecer, irmãos. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E a gente tem que aprender a obedecer. Tem horas que a gente não quer, mas a gente tem que aprender. Porque quando a gente aprende a obediência, a bênção chega. A bênção vem. E se nós aprendermos a obedecer, nós vamos ser homens e mulheres de Deus abençoados. Muitas mulheres de Deus, muitos irmãos daqui da igreja não estão sendo abençoados. Por quê? Porque não querem obedecer. Né? Então vamos ficar em pé até esse ponto. Depois eu continuarei na próxima quarta-feira ensinando as coisas que o crente precisa aprender. E aprender em silêncio com toda a sujeição. Amém? Vamos orar e agradecer.